Olá, pessoal! Hoje eu vou expor a solução do nosso projeto integrador 4 do eixo de computação da Univesp. O nosso tema é um panorama e análise sobre a educação no município de São Paulo através dos dados do IDEB. Os participantes do grupo são Hilary, Ícaro, Isael, Milena, Nelson e Wellington. Como introdução, a gente tem que o município de São Paulo tem uma vasta rede de escolas e uma grande diversidade social e econômica. Isso representa para a gente um cenário desafiador, mas ao mesmo tempo uma possibilidade de estudo mais aprofundado sobre o desempenho educacional. A escolha desse tema ela é motivada pela importância da educação no combate a essas desigualdades sociais, fornecendo visões mais precisas e estratégicas tanto para a população quanto para os seus gestores. Como problema, a questão central que norteou nosso estudo foi quais os principais fatores que afetam o desempenho das escolas no município de São Paulo a partir do IDEB, e quais técnicas de ciência de dados e aprendizagem de máquina podem ser aplicadas para prever esses resultados. O nosso objetivo tem a análise de dados em larga escala sobre a educação nos municípios de São Paulo, utilizando principalmente os dados do IDEB com a aplicação de técnicas de ciência de dados e padrões de aprendizagem de máquina, para identificar os padrões e fatores determinantes e realizarmos previsões no desempenho educacional. A solução, ela trouxe no nosso projeto, utilizamos o Design Thinking para compor o projeto. Como metodologia de descoberta de conhecimento em base de dados, utilizamos o KDD. Para versionamento, foram utilizadas as ferramentas Git. A linguagem Python foi amplamente utilizada ao longo do projeto, pois ela possibilita a utilização do aprendizado de máquina, que é uma abordagem que tornou possível lidar com a diversidade e a larga escala dos dados, extraindo informações que seriam muito difíceis de identificar com os métodos tradicionais. As interfaces de usuário foram utilizadas as tecnologias HTML, CSS e JavaScript. Agora vamos acompanhar a apresentação da solução. Olá! Em nosso projeto integrador 4, foi feita uma análise de dados em larga escala baseada no banco de dados do IDEB para o município de São Paulo. Nosso projeto foi disponibilizado, essas análises foram disponibilizadas por meio de um dashboard. Vamos estar apresentando algumas das funcionalidades do nosso dashboard. Nossas análises incluíram principalmente a subdivisão por subprefeituras. Para obter as subprefeituras, os dados do IDEB foram anotados manualmente a partir de análise do banco de dados em um trabalho de curadoria. No nosso dashboard, temos o panorama atual da educação no município de São Paulo. No primeiro mapa, podemos visualizar de forma interativa todas as subprefeituras de São Paulo e como estão distribuídas as escolas por elas. Podemos ver que a distribuição de escolas é bem maior nas áreas periféricas, onde mora a maior parte da população. Conseguimos ver a Zona Leste, na Zona Sul, Zona Norte, onde a maior parte da população está localizada e, portanto, tem mais escolas. Também disponibilizamos a média IDEB a anos por subprefeitura. Esses dados podem ser ordenados, visualizados ou filtrados. No painel seguinte, temos a média IDEB por ano e subprefeitura. Esses dados são interativos e a pessoa consegue visualizar a cada subprefeitura a evolução ano a ano, podendo remover anos ou selecioná-los. Também consegue efetuar filtros, onde podemos visualizar, podemos filtrar somente uma subprefeitura, por exemplo. Conseguimos visualizar aqui o dado da subprefeitura de Butantã. Podemos olhar somente alguns anos. Conseguimos ver uma evolução e depois um decaimento. Esse tipo de análise, geralmente, ela é visível em quase todas as subprefeituras. Após a pandemia, houve um decaimento no índice IDEB.
Retornando ao nosso painel, conseguimos ver a média IDEB por tipo de rede. Aqui também encontramos um outro fator. A rede federal de escolas obtém um índice muito superior às outras instituições. Apesar do índice privado só ter sido coletado no ano de 2017, então nós não temos muitos dados para comparação, mas as escolas estaduais e municipais, elas estão bem próximas e até intercalando, né? Atualmente as escolas estaduais estão um pouquinho abaixo no último IDEB, né, da escola municipal, que está um pouquinho superior. Mesmo assim, ambas estão em queda, inclusive a federal, após a pandemia. Conseguimos ter um forte indicador de que o tipo de rede impacta bastante na qualidade do ensino. Aqui nós temos um perfil, né, do IDEB por ano e subprefeitura. Conseguimos perceber aqui que, apesar das distribuições de escolas serem maiores nas regiões periféricas, os melhores índices, as melhores escolas não estão nas regiões periféricas onde estão em maior quantidade. Ao contrário, elas estão na parte central, na parte onde a população possui um melhor índice de desenvolvimento humano, melhor IDH e maior renda também, né? Onde está a população de maior renda. Conseguimos ver que o maior índice obtido é na subprefeitura de Vila Mariana, né? Uma região com índice elevado, né, de desenvolvimento e de qualidade de vida, né? A Zona Sul também, né? Uma concentração de bons índices também na subprefeitura da Aricanduva, Moca e Lapa, né? Pinheiros também. Principal as regiões centrais, né? Enquanto as regiões periféricas, né, têm os piores índices. São Mateus, Guaianazes, Parelheiros, Capela do Socorro, né? Jaçanã, Tremembé. Podemos selecionar ainda ano a ano, né, para visualizar em todos os anos do IDEB. A partir desses dados, né, coletados, foi feita também uma análise utilizando aprendizado de máquina para fazer uma projeção de como estaria a nossa cidade em 2030. Então foi feita uma análise a partir desses dados, né, que a gente coletou e tratou, e utilizando principalmente os indicadores de rendimento, tipo de rede, taxa de aprovação, qual é a subprefeitura e o histórico anual, né? E a gente projetou como estaria esse IDEB em 2030. Essa projeção a gente consegue visualizar no nosso dashboard na visão 2030 São Paulo. Então a gente consegue ver que não vai mudar muito o panorama, né? O panorama ele tende a se manter, pelo menos pelas nossas análises, e com uma leve melhoria. A gente consegue ver que a Vila Mariana continua se mantendo, né? E sobe bem pouquinho. Entretanto, algumas regiões até tem um decaimento, tem uma piora. Pelos dados, a gente consegue prever que vai ter uma piora nos resultados. Mas a grande maioria tem melhora. Sutil melhora, mas tem uma melhora, né? Então a gente consegue ver um panorama de São Paulo lá em 2030, né? E entender que a gente precisa continuar melhorando muito para que esse panorama ele não fique assim, né? Estagnado e a gente tenha uma educação da forma como está, né? A gente precisa fazer medidas, né, para que a gente consiga melhorar a nossa educação e mudar essa perspectiva futura, que hoje é futura e que a gente gostaria de que não se concretizasse. Essas foram nossas análises. Muito obrigado. Muito interessante a apresentação e essa diversidade de dados, né? Trazendo esse panorama de como fica a educação no município de São Paulo em 2030. Como considerações finais, temos que esse tema ele tem um grande apelo social e uma relevância para a sociedade e para os gestores do município, né? E essa solução desenvolvida, ela permite aos usuários, através dos dados, fazerem filtros de sumarização, facilitando a interpretação e também a compreensão do panorama educacional no município de São Paulo, né? A nossa solução ela foi disponibilizada como software livre no GitHub, permitindo assim que a comunidade, né, e seus gestores possam contribuir e interagir para a evolução e aprimoramento desta solução. Obrigada e até mais.